Olá pessoal, meu nome é Adriana Freire dos Santos e eu autorizo a publicação da minha imagem e do meu testemunho no canal Testemunhos que Edificam a Sua Fé. Bom, quem é essa doida que tá falando aí que Deus deu um projeto para ela no canal? Eu vou contar aqui um pouquinho da minha história e a história que o Senhor colocou no meu coração para eu contar neste momento é de como eu voltei para os caminhos dele. Eu tenho diversos testemunhos para contar na área financeira, liberação de perdão, na área familiar, na área profissional, mas nesse momento o Senhor pediu para eu contar esse testemunho em específico. Eu vou contar um pouquinho desde o início de como foi a minha vida e até depois que eu cheguei nos caminhos do Senhor. Bom, eu nasci numa família desestruturada, uma família que não conhecia Cristo, uma família que infelizmente é, tinha muitos vícios de bebidas, brigas. Então eu perdi meu pai quando eu era um bebê ainda, não tive muito contato com meu pai, não me lembro dele. E eu cresci por um tempo ali com os meus avós, morando na casa dos meus avós, minha mãe, meu irmão. E teve um período da minha infância que eu fui morar com a minha tia, minha mãe me deixou morando com a minha tia, ela precisava trabalhar. E eu fiquei um tempo ali morando com a minha tia. Esse período foi muito complicado porque eu via minha mãe poucas vezes na semana e eu sempre tinha muita saudade da minha mãe. Depois desse tempo, a gente se separou da família do meu pai por uma briga que teve. E meu irmão cresceu, continuou crescendo, né, com os meus avós paternos. E eu e minha mãe fomos morar em outra cidade. Nesse período, a gente não tinha uma condição financeira legal, a gente passava muita necessidade. Eu já sofri situações de despejo, a gente morava de aluguel e uma vez a gente chegou em casa e nossos móveis estavam na rua, o dono da casa não quis esperar minha mãe arrumar o dinheiro para pagar o aluguel e simplesmente nos despejou ali. Então foram períodos assim muito difíceis na minha adolescência. Eu cresci praticamente num porão. A gente morava num lugar assim, numa situação muito complicada. E essa cidade que a gente morava, faltava muita água. E aí a gente tinha um vizinho que tinha um poço artesanal. Eu lembro que a gente ia buscar água lá de balde, tomava banho de balde. Assim, realmente eu vivi de perto com a miséria, sabe? Eu sei o que é a miséria, não era nem a pobreza, era a miséria, porque realmente faltavam coisas. E, e ali eu fui crescendo, tentando ajudar já minha mãe desde pequena, trabalhando, né? A gente vendendo coisas, mas realmente a minha adolescência, assim, minha infância e minha adolescência foi um período bem conturbado, onde eu vi realmente a necessidade, assim, de faltar coisas, de não ter coisas para comer, de faltar gás, minha mãe ter que esquentar alguma coisa pra gente comer numa latinha com álcool, ela colocava álcool e colocava fogo, e ali a gente esquentava. Então foi, assim, realmente bem conturbado esse período da minha adolescência, da minha infância. E eu não tenho vergonha de expor isso, porque o Senhor Jesus mudou completamente a minha história, a minha sorte. E nesse período da minha adolescência, eu conheci ao Senhor. Na verdade, com 8 anos de idade, eu aceitei a Jesus na Igreja Universal. E frequentava ali a escola dominical e tudo mais, mas devido a várias mudanças que a gente teve de casas, porque cada período a gente estava numa casa diferente, né? A gente não fixava numa igreja, então cada hora eu estava numa igreja diferente, eu ia conhecia um pouquinho aqui, eu depois conhecia um pouquinho ali, conhecia a Deus e Amor, e aí quando eu tive esse contato com a Deus e Amor, depois da Universal, eu vi que realmente Deus, ele era real e era palpável. Foi ali que eu vi que ele era real, não era somente
uma história, não era somente, sabe, a Bíblia contada, mas era a Bíblia vivida. Para quem não conhece, é uma igreja bem pentecostal, que flui no Espírito Santo. E ali eu vi as irmãs, né, sendo usadas por Deus mesmo. E aquilo me impactou muito na minha adolescência. Eu falei, meu Deus, o Senhor existe, né? Então, só que também não consegui frequentar por muito tempo essa igreja, porque a gente de novo teve a mudança. E durante esse período eu frequentei algumas outras igrejas e fui conhecendo Deus aos poucos. Sofri por tentativas de abuso, mas isso realmente o Senhor me livrou. Eu não tive nenhum fato consumado, mas eu tive algumas situações de tentativas. E aí, ok, teve um período da nossa vida, da nossa adolescência, da minha adolescência, na verdade, que eu tive que a gente voltou para São Paulo. E aí eu conheci uma igreja, isso já com uns 15 anos de idade, conheci uma igreja, e ali eu comecei a frequentar aquela igreja, foi onde eu fui batizada nas águas, foi onde eu fui batizada no Espírito Santo, foi ali que eu conheci um pouquinho, comecei a ter experiências com o Senhor, experiências próprias com o Senhor. Eu entrei em ministério, eu entrei no evangelismo, porém, eu acabei me frustrando com a igreja. E aquela coisa, às vezes a gente fica olhando para pessoas, a gente fica olhando para homens, e sendo que nossos olhos devem estar no Senhor. E isso foi me ferindo. Na minha infância também eu tive muito problema com rejeição. Eu tinha muita situação em que eu vivia que eu era rejeitada. Isso dentro da minha própria família. Eu sofria com isso. Eu via nitidamente o quanto eu era rejeitada pelos meus avós. A questão de carinho, de afeto, de dar um presente, de você receber algo. Então, eu sofri muito com isso. E aquela coisa, quem tem essa ferida de rejeição, tenta a todo momento se encontrar, né? Ter a aceitação de alguém, ser bem recebida, ser bem acolhida, né? Ter a atenção de alguém. E eu, nessa igreja, eu acabei buscando isso dos homens, buscando isso das pessoas. E assim, as pessoas são falhas assim como eu também sou falha e como todos são. E eu acabei me machucando. E às vezes eu passei por tanta situação na vida que às vezes essa questão da rejeição, a gente acaba se sentindo rejeitado até pela própria vida, né? A gente acaba falando, meu, caramba, são as pessoas que me rejeitam, é a vida que me rejeita, acho que até Deus tá me rejeitando, acho que até Deus não gosta de mim, né? Então a gente cria esses monstrinhos na nossa cabeça, isso são pensamentos malignos que vêm realmente para nos tirar do foco, da atenção, daquilo que o Senhor tem para nós. E ali eu fui deixando esses pensamentos entrarem e eu falei para Deus, falei, eu não quero mais, já que é para ser assim, eu prefiro ir pro mundo, vou viver minha vida no mundo, e lá eu busco o Senhor, lá eu falo com o Senhor normalmente, e assim foi. E fui pro mundo. E aí, nesse período que eu fui viver minha vida, né, fui conquistar minhas coisas, e assim, engraçado que no período que eu tava na igreja, dessa fase da minha adolescência, eu sempre dizimei, eu sempre ofertei na casa do Senhor. E eu fui colhendo isso ao longo desse meu período no mundo. Olha como Deus é fiel, né? Então eu fui colhendo isso e Deus foi me abençoando na questão profissional. E eu fui conquistando algumas coisas que eu nem imaginava, eu fui conquistando. E eu fui vivendo a minha vida, aquela coisa, tá tudo bem aqui, eu vou vivendo a minha vida. E aí eu tinha um namorado que ele
ele falava muito de Deus, mas só que ele nunca foi na igreja. E ele falava muito da paternidade de Deus, né? Ele via Deus como pai. E olha que engraçado, né? Eu na igreja, nesse período que eu vivi na igreja, eu não conheci Deus como pai. Porque eu acho que por eu não ter essa figura paterna, né, do meu pai mesmo, eu não enxergava Deus como pai. E aí eu tive essa dificuldade de enxergá-lo como pai. Então eu enxergava Deus como o Senhor quando eu estava na igreja, né? O Senhor, o juiz. Então, esse meu namorado, ele me ensinou a ver Deus como pai, e ele era do mundo. Assim, né? Ele não ia na igreja. E eu falei, nossa, que coisa, né? Ele tem essa conexão com Deus, assim. Eu achei legal e comecei a criar com Deus essa conexão mesmo no mundo. E assim, incrível, gente, como Deus, ele é pai mesmo. E assim, é bem aquela história do filho pródigo, né? Que, meu, não importa o tempo que você vai demorar para voltar, ele sempre estará com os braços abertos e nunca vai nos rejeitar. Tem uma passagem lá que diz que mesmo que teu pai, tua mãe te rejeite, ele nunca vai te rejeitar, mesmo que você dê as costas para ele. E esse Deus, assim, ele é incrível, porque eu lembro de viver experiências com ele no mundo, de eu pedir coisas para ele, e ele fazer, e eu orar, falar, pai, eu quero isso, pai, faz isso pra mim, pai, sabe? E eu ter aquela experiência, e eu falar, meu Deus, né? Ele me escutou, ele me atendeu, tal. Só que o Senhor não queria só me dar uma experiência, ele também queria me dar, o relacionamento com ele, né? A intimidade com ele. Então, quando foi ali no ano de 2016, muitas coisas na minha mente mudaram, assim, eu meio que amadureci. E eu comecei a me questionar, a perguntar, o que eu tô fazendo aqui, né? Qual é a minha missão nessa terra? Qual é o meu propósito nessa terra? E eu comecei a me questionar, eu fiz uma viagem para fora, pro Peru, para Machu Picchu. E foi muito engraçado, porque ali era onde eu fui visitar um local assim, que eles cultuavam outros deuses, né? Mas eu conheci o meu Deus e eu peguei, sentei e comecei a orar, falar com Deus ali naquele lugar. Falei, Deus, eu sei que o Senhor existe, o Senhor já me provou de diversas vezes que o Senhor tá comigo, mas assim, eu quero realmente, eu não sei, eu tô com os questionamentos internos e eu preciso de respostas. E eu te agradeço por tudo que o Senhor me deu até hoje, por tudo que eu vivi até hoje, eu te agradeço. Eu lembro que eu tinha muita gratidão no meu coração, sabe? Mesmo eu tendo passado por aquela fase ruim da minha vida, a minha história só serviu pra eu ser uma pessoa melhor. Só isso, sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma de contar minha história, ao contrário, eu tenho muito orgulho da minha história. E da onde Deus realmente me tirou. E ali eu conversando com o Senhor e tal, e vim embora pro Brasil. Daí daí eu peguei e foi um ano assim de 2016 bem, bem difícil, porque eu fiquei com esses questionamentos internos e eu tava até namorando, resolvi terminar o namoro, falei, não, preciso de um tempo, vou decidir o que eu quero fazer da minha vida. E eu comecei a querer fazer coisas que eu nunca tinha feito antes, sabe? Veio vários pensamentos na minha mente, assim, de fazer coisas, usar drogas, sabe? Ir pra balada. E aí teve um dia que eu me preparei, falei, hoje eu vou sair, eu vou fazer tudo que eu não fiz até hoje, de coisas de errado, assim, né? E aí, o que aconteceu? Foi muito engraçado, porque Deus não permitiu. Eu tenho um aplicativo Bíblia no meu celular, né? E eu recebi uma mensagem nesse aplicativo Bíblia. Todo dia a gente, quem tem esse aplicativo recebe uma mensagem. Eu recebi uma mensagem, já tinha recebido uma mensagem de manhã desse aplicativo. E eles só mandam uma mensagem por dia. E nesse dia, eu já tinha recebido, então eu tava saindo à noite, eu recebi mais uma mensagem. Aí eu olhei, era lá em Provérbios. Eu falei, nossa, que estranho, né, essa mensagem. E era uma mensagem assim, filho meu, atente-se à minha voz. E eu falei, nossa, beleza. Aí fui pro rolê que eu ia ter, né? Daí, quando entrei no carro, recebi uma outra mensagem. Caramba, é a terceira mensagem de hoje, como assim? E aí essa mensagem era ligando a primeira.
Só que eu também não entendi. Daí eu fui pro rolê, não deu nada certo, deu tudo errado, voltei. Quando eu voltei frustrada. Daí eu recebi a terceira mensagem, quer dizer, era a quarta mensagem daquele dia, mas era a terceira mensagem dessa sequência. Daí essa terceira mensagem, de novo, era uma ligando a outra também em Provérbios. Bom, cheguei em casa, não entendi nada, eu olhei pro céu, na verdade, eu falei, Deus, sei que o Senhor quer falar comigo, mas eu não sei o que o Senhor quer falar, não tô entendendo nada do que o Senhor tá falando, quer dizer, e eu preciso que o Senhor seja claro. Falei, preciso que o Senhor seja claro. E aí, eu cheguei em casa, era sábado à noite, ajoelhei no chão e comecei a orar. E falei assim, Deus, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não sei o que o Senhor tá querendo dizer comigo, mas assim, eu preciso que o Senhor fale comigo. E comecei a chorar. E aí, no dia seguinte, eu fui dormir. No dia seguinte, eu acordei, era domingo, eu acordei com uma vontade de ler a Bíblia, de ler as passagens que eu recebi, o capítulo inteiro. Daí, tô eu lá lendo, isso em jejum, né? Porque eu não tinha nem ido tomar café. Eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler o primeiro capítulo, foi pro segundo capítulo, eu senti a atmosfera do meu quarto mudar. E eu entendi que Jesus tinha entrado no meu quarto, porque a presença dele era tão palpável que eu comecei a chorar. Eu só fechei os meus olhos e eu só senti. Eu me arrepiava dos pés à cabeça, assim. E era um arrepio, assim, tão suave, tão gostoso, mas intenso ao mesmo tempo. E eu comecei a chorar. E engraçado que, assim, na época que eu tava na igreja, eu tinha o dom de línguas. E nesse encontro com Jesus no meu quarto, eu comecei a falar em línguas. Depois de 10 anos afastada dos caminhos do Senhor, eu comecei a falar em línguas. E eu comecei a falar em línguas e falando, e sentindo a presença e chorando. E fiquei o dia inteiro no meu quarto com Jesus. Eu fiquei o dia inteiro com ele. Eu não saí nem para comer. E ali foi um encontro com ele. E ali ele mudou completamente a minha história, porque dali por diante eu decidi voltar para os caminhos dele e eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu fiz uma aliança que eu não iria mais deixar os caminhos dele, iria olhar para homens, que eu iria somente olhar para ele. Que não importa o que os homens fariam comigo, assim, no sentido de me machucar, né, de me magoar, de me rejeitar novamente, que os meus olhos só estariam em Jesus. E Deus curou essa ferida da rejeição no meu coração, de querer a aceitação das pessoas. Eu tô vestindo aqui uma camisa, uma blusinha, né, que tem aqui, ó, o nome, né, aliança. E isso que eu fiz com o Senhor. Eu fiz uma aliança com Ele quando eu voltei para os caminhos dele. Amém? E essa é a minha história. E se você tá aí, se você é um filho pródigo, se você um dia esteve nos caminhos do Pai, eu te convido hoje a você voltar para os caminhos dele e experimentar novamente essas experiências com ele. Não importa o que fizeram com você, não importa o que a igreja fez, não importa o que as pessoas fizeram, as pessoas são falhas, as pessoas erram e cabe a nós perdoá-las, porque também nós erramos, a todo momento nós erramos. Então, quem somos nós, né, para julgar, para condenar, para apontar? Então, hoje eu frequento uma igreja, hoje eu sou do Bola de Neve, uma igreja que é muito abençoada por Deus. E é isso, queria aqui deixar esse meu testemunho para você. E se você realmente é um filho pródigo, volta porque papai tá te chamando de volta e tá te esperando com os braços abertos. Ele não tá chateado com você, ele não vai te rejeitar. E tem uma música assim, se Deus fizer, ele Deus, se não fizer, continua sendo Deus. E essa música, ela marcou a minha página com o Senhor, porque ele fazendo ou não na minha vida, ele continua sendo o meu Deus, independente do que ele vai fazer ou não. Amém? Então, fique na paz do Senhor. Um beijo, Deus abençoe. Amém, amém. Que lindo esse testemunho. Isso mostra o poder de Deus
quando Ele escolhe uma pessoa para viver com Ele. Pode passar o tempo que for, pode acontecer o que tiver que acontecer na vida dessa pessoa, que Ele não desiste de uma vida, assim como Ele não desiste de você. E se você está assistindo esse vídeo e chegou até aqui, é porque o Senhor deseja falar ao seu coração. Pode ser que você tenha vivido algo frustrante, algo que te feriu, algo que fez você crer em pessoas e depositar expectativas em pessoas, mas foi frustrado. E isso fez com que você não enxergasse o amor de Deus por você. Ou talvez você conheça alguém que esteja passando por uma situação parecida, ou até que já viveu algo parecido. Mas nunca se esqueça, o Senhor é um Deus que Ele tem mais prazer no final do que o início das coisas. Na palavra de Deus diz isso em Eclesiastes: melhor é o fim do que o início das coisas. Então escolha recomeçar. Escolha viver o que Deus tem para você. Escolha se permitir, se perdoe. Abrace o Senhor e o que Ele tem para você, que com certeza é muito melhor do que você pode sonhar ou imaginar. Eu vou fazer uma oração agora. Eu peço para que você feche seus olhos, abra seu coração, que o Senhor transforme o seu coração neste momento em uma terra fértil, pois a terra fértil que recebe uma semente, ela frutifica. E eu creio que neste momento o Senhor escolheu que você chegasse até aqui para que você escolhesse novamente os caminhos dele, porque ele tem propósitos na sua vida. Eu vou fazer uma oração, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, desde já eu te agradeço, Senhor, por essas vidas que estão assistindo esse vídeo, que chegaram até aqui e elas têm esperança, Senhor. Elas têm anseios, elas têm desejos, sonhos que em algum momento foram frustrados, Pai. Pode ser que essas pessoas até hoje, quando lembrem de certas situações que viveram, ainda sofrem, Senhor. Ainda não conseguiram superar situações que foram vividas lá atrás. Ou não superaram, talvez, a sua ausência. Talvez elas não enxergassem o Senhor em todas as coisas, mas o Senhor sempre esteve lá. Mas muitas vezes essa expectativa foi colocada em pessoas, Pai. Em pessoas que são falhas assim como nós somos. Mas o Senhor é perfeito. O Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades emocionais, espirituais, materiais. O Senhor é um Deus que provê tudo. E é um Deus que escreve histórias. O Senhor é um Deus que tem o nosso destino escrito nas palmas das suas mãos, Senhor. Então, eu te peço agora, recomece com essa vida. Dê um encontro perfeito. Que essa vida seja agora ministrada pelo seu Espírito Santo, para que em nenhum momento ela tenha dúvidas de que é a sua voz que fala ao coração dela, que é o Senhor que está chamando de volta e não é apenas um momento emocional. É um momento que o Senhor escolheu ter um encontro com essa vida. E eu te peço, Senhor, tome essa vida pelas tuas mãos e não permita que ela se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Abra os olhos dela, Senhor. Abra os olhos deles para que eles enxerguem qual é a decisão que te agrada, qual é a decisão que vai te aproximar o Senhor de nós. E desde já eu te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor é real, eu sei que o Senhor nesse momento está falando aos corações e eu sei que muitas histórias vão ser recomeçadas a partir do dia de hoje. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e deseja conhecer esse Deus Pai que ama, que cuida, que escreve histórias, que planeja destinos para os seus filhos, faça essa oração comigo e entregue a sua vida para Ele, pois Ele tem o melhor para você. Senhor meu Deus, eu te agradeço por ter chegado até aqui. Eu peço para que o Senhor, neste momento, me receba
me receba com o coração aberto, pois eu escolho te receber neste momento também, Pai. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos e a chave do meu coração. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus que veio no mundo em carne e se entregou na cruz pelos meus pecados, pois o Senhor foi crucificado sem pecado algum. E eu sei que hoje, se eu tenho acesso ao Pai, é porque o Senhor se entregou por mim. Então, escreve a minha história, me ensina o caminho, pega nas minhas mãos e me direciona para a tua presença, me direciona para viver no centro da tua vontade, pois eu não sei escolher o que é melhor para mim, mas eu confio que aquele que me criou sabe qual é o meu destino final. Desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E hoje o Senhor, Ele escolheu vir até você. Porque se você está vendo esse vídeo, é porque o Senhor escolheu que você estivesse aí assistindo Ele agora. Assim como Ele fez com a mulher samaritana. Ela estava indo a um poço buscar água. Ela não estava procurando Jesus, mas Jesus já conhecia o coração dela e sabia o que ela precisava, e Ele foi até ela. Então receba esse encontro de Deus Pai aí com você, pois depois daquele encontro a mulher samaritana foi transformada, e eu creio que você está sendo transformado neste momento.